Voltando agora com tudo, depois de muito pensar, repensar, organizar minha vida, porque tinha muita coisa para ser organizada agora nesse início do ano, estudando para R+, enfim. Mas eu gosto de fazer isso aqui, acho que ajuda algumas pessoas. Algumas pessoas me mandam fotos, vendo meus vídeos, suturando junto com os meus vídeos. E é uma coisa gostosa de fazer, eu me sinto útil. Por isso mesmo eu voltei para ajudar mais, voltei com algumas novidades também. Inclusive, aquelas lives que eu prometi fazer semanalmente já estão se encaminhando, tá? E em breve eu vou até postar para vocês o folderzinho das lives, porque eu acho que é uma forma do aluno, do estudante, ter contato com o profissional, ter contato com algumas dúvidas que podem surgir, né, na live, ter contato com algumas respostas para as dúvidas, né, com aquele profissional, e eu acho que vai ser muito produtivo, tanto para mim quanto para os alunos, e é isso que eu quero fazer agora, tá bom? A princípio, eu vou voltar a fazer alguns conteúdinhos, algumas coisas que eu já havia feito, porém de uma outra forma, tá? Vou puxar a sardinha pro meu lado, claro, né, que é a área cirúrgica, vou ensinar a fazer alguns procedimentos, algumas suturas, nós, assim que eu tiver um pouquinho mais organizada, eu vou começar a ensinar a fazer punção profunda, drenagem de tórax, mas isso um pouquinho mais pra frente, quando eu tiver uma organização maior, uma estrutura bem melhor para poder ensinar isso, porque não é só falar, né? Esse negócio tem que fazer. Então é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês compartilhem com o amigo que precisa ver, tá? E que treinem bastante também durante as aulinhas e que também assistam as lives para poder ter uma noção de qual especialidade seguir. Então é isso. Primeiramente falando, né, sobre suturas, a princípio, nesse primeiro momento, nessas primeiras semanas, a gente vai falar sobre suturas, tá? Porque é uma coisa que é básica, é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer. Geralmente a galera que tá lá nos primeiros períodos, né, nos primeiro, segundo, terceiro período, tá doido para fazer uma sutura. Eu também era assim. Inclusive, foi a partir das minhas primeiras suturas que eu tive a paixão pela cirurgia e me fez trilhar o caminho que eu sigo hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre pontos separados hoje, tá? E o que são pontos separados? Como o próprio nome já diz, são aqueles pontos que você dá um pontinho, corta o fio, pula para outro pontinho. Dá o segundo pontinho, corta o fio, pula, passa para o terceiro pontinho. E assim você vai minando a ferida ali de pontinhos, tá? Com a intenção de coaptar bordas, fechar as bordinhas da ferida, porém não de um processo contínuo. Você não vai dar um ponto e depois só vai terminar o ponto lá no final da ferida. Você vai salteando esses pontos, tá? E é sem dúvidas, assim, disparado, os pontos que você mais vai fazer na sua vida e os pontos que eu mais faço na minha prática, os pontos que os cirurgiões mais fazem na prática, tá? Salvo algumas exceções, mas são os pontos que a gente tem contato no dia a dia e que todo mundo tem que saber fazer, tá? Porque vez ou outra você vai se deparar com alguma situação onde você tenha que dar pelo menos um pontinho na sua vida. No seu primeiro plantão, eu tenho certeza que você vai precisar dar um pontinho em alguém, assim como foi o meu, assim como foi de uma galera que eu conheço. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o primeiro ponto, que é o ponto simples, tá? E como o próprio nome já diz, gente, esse é o ponto que todo mundo tem que saber fazer, independente se gosta de cirurgia, de clínica, ginecologia, pediatria, enfim. Se fosse para falar o ponto que você tem que saber, que você tem que dominar, porque você não gosta de área cirúrgica, você não gosta de dar ponto, Bruna, eu não gosto. Qual o ponto que pelo menos eu preciso saber para não passar aperto ou se eu precisar de alguma coisa assim na emergencial? É o ponto simples. E graças a Deus, o ponto que todo mundo tem que saber realmente é bem simples.
Vocês vão conferir nesse vídeo agora que eu vou postar para vocês como ele é fácil de fazer. Então, por ele ser fácil, pelo amor de Deus, pelo menos ele, você tem que saber fazer. Como vocês vão perceber, o ponto simples, ele tem a finalidade apenas de fechar as bordinhas de uma ferida, tá? De não manter a ferida aberta, e sim bem fechadinha. Só que como ele é um pontinho um pouquinho mais frágil, vamos dizer, do que alguns outros que a gente vai ver mais pra frente, ele não tem tanta capacidade assim de hemostasia. E o que é hemostasia, né? É quando a ferida está sangrando bastante e você consegue comprimir aquele sangramento a ponto de parar com o sangramento. A hemostasia é isso, é o controle do sangramento, tá? O ponto simples, ele até consegue fazer uma certa hemostasia quando a ferida não está sangrando tanto. Agora, às vezes a gente pega umas feridas um pouquinho sangrantes, um pouco mais sangrantes, por exemplo, o couro cabeludo, que é muito vascularizado, que sangra muito, que é um tecido um pouquinho mais forte também, somente com ponto simples não vai ser muito legal, porque vai ficar sangrando aquele ferimento mesmo você dando ponto, tá? Então, para isso, a gente usa outros pontos que a gente vai ver, como, por exemplo, o Donati. A gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Então, agora fique com a descrição de como é feito, a explicação de como é feito o ponto simples. Ok? Então, vamos lá. Introduzir a 90 graus com a pele, eu rodo a mão. Misteriosamente, rodando a mão, olha o que vai acontecer. A agulha passou para o outro lado da ferida. E aí eu pego a minha agulha e continuo rodando a mão. Nunca puxo de baixo para cima. Eu continuo rodando a mão. Ó, passou o ponto. Correto? E deixei a pontinha aqui do fio para a gente ver melhor. Mesma coisa do outro lado. Vou montar a minha agulha no porta-agulha e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, a gente vai ter que respeitar a mesma distância que a gente deixou entre a borda da ferida e a primeira introdução da agulha. Do mesmo jeito, a gente vai fazer do outro lado, ok? E, lógico, na mesma direção. A minha agulha vai ter que sair mais ou menos aqui, tá? Não aqui, porque senão vai ficar com a ferida com ponto torto, certo? Então, eu vou introduzir a minha agulha a 90 graus com a pele, vou rodar a mão até que ele saia do outro lado na mesma direção. Solto a agulha, continuo rodando a mão e nós temos o nosso primeiro ponto passado, certo? Observe que está equidistante, um lado e outro. Agora que nós passamos o ponto, como é que eu vou fazer para dar o nó? Primeiro, você tem a ponta do fio em que não tem a agulha. E você tem a outra ponta do fio que tem a agulha, certo? Então, você vai colocar o porta-agulha entre os dois fios, vai dar 2 voltas com o fio da extremidade da agulha sobre o porta-agulha, ou seja, porta-agulha no meio dos dois fios, entre os dois fios. 1 volta, 2 voltas. Vou pegar a extremidade do fio sem agulha e vou jogar essa extremidade para o outro lado. Ela está do lado direito, agora eu vou jogar essa extremidade para o lado esquerdo. Como? Vou puxar e vou inverter a posição dos fios. O que estava de um lado vai para o outro, o que estava do lado direito vai para o esquerdo, o que estava do lado esquerdo vai para o direito. Certo? Agora, observe que a extremidade do fio sem agulha está do lado oposto do que ele estava e a extremidade do fio que estava com a agulha também está do outro lado. Ok? Eu inverti a posição dos fios, certo? Agora que nós invertemos a posição dos fios, nós vamos dar o segundo nó.
O segundo nó, mesma coisa. A gente vai colocar o nosso porta-agulha entre os dois fios, tá? Vamos passar uma volta só sobre o porta-agulha, o segundo ponto é uma volta só, o segundo nó é uma volta só. Vamos pegar o fio que está sem a agulha e vamos jogar para o lado oposto, invertendo a posição dos fios novamente, ok? Joguei o fio que está sem agulha para o lado contralateral. O último e terceiro ponto vai ser a mesma coisa, e jogando o fio sem agulha para o outro lado. Por exemplo, coloco o porta-agulha novamente entre os dois fios, dou apenas uma volta, pego o fio sem agulha e vou inverter a posição dos fios novamente. Acabou o nosso ponto. Agora, a gente vai cortar os fios que sobraram, não muito próximo, não muito longo. E observe que eu deixei o nozinho fora da ferida. Porque se eu coloco esse nozinho para cima da ferida, esse nozinho ele tem a capacidade de aderir a algumas bactérias, porque ele tem entranhas. Então, a gente sempre deixa o nozinho fora da borda da ferida para evitar uma infecção. Ok? Esse é o nosso ponto simples. Bem fácil, bem simples de fazer. Ok, então nós temos o nosso primeiro ponto simples. Certo, e o segundo? Onde nós vamos passar? Como a gente sempre tem que deixar a ferida, a sutura simétrica, a gente sempre tem que respeitar os mesmos limites, ok? Então, se a gente passou o ponto a meio a 1 centímetro de distância da borda da ferida, a gente introduziu a agulha assim, também saiu a meio a 1 centímetro da borda da ferida, o próximo ponto, o ponto consecutivo, deverá respeitar a mesma simetria. Então, a distância vai ter que ser de meio a 1 centímetro, ok? Então, vamos lá. Correto? A gente vai respeitar a mesma distância, certo? Daqui, aqui, 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 aqui e aqui. Ok? Como vocês acabaram de ver, não tem como não saber esse ponto, né? Porque ele é bem fácil de fazer. E agora falando de um ponto um pouquinho mais hemostático. O que é isso? Como eu já tinha explicado anteriormente, é um ponto que ele é um pouco mais forte do que o ponto simples, utilizado para feridas com maior sangramento, que a gente não consegue controlar somente com ponto simples, né? Como, por exemplo, o couro cabeludo, que é um local que é um pouquinho mais grosso, o tecido é mais grosso, só com ponto simples não vai resolver. Ou então em regiões de articulações fortes, por exemplo, o joelho. Se você fizer um ponto simples no joelho, pode ser que o seu paciente, às vezes, flexionando um pouco o seu joelho, aquele ponto rasgue, porque ele é um ponto um pouquinho mais frágil, tá? Então, a gente acaba usando um ponto um pouco mais robusto, mais forte e com poder de hemostasia um pouquinho maior, que é o ponto Donati, ou Blair Donati, como vocês queiram falar.
tá? A gente fala até, eu acabo falando até donate porque é um pouco mais simples, tá? Ele não é tão difícil assim, tá? Exige um pouquinho mais de técnica do que o ponto simples, claro, porque mais fácil que o ponto simples não tem condição, mas a armadilha do Blair Donat é o backhand, né? Que você não você tem que passar o ponto de um lado, depois trocar a posição da mão e passar ele do outro lado, que é o famoso longe, longe, perto, perto. Vocês vão ver melhor no próximo videozinho que eu vou colocar aqui explicando direitinho como ele é feito. E agora, como a gente faz o ponto Donat? O ponto Donat, ele é um ponto que é o famoso longe, longe, perto, perto, né? Que a gente vai pegar não somente longe, mas também profundo na ferida e sair profundo também. E o perto, perto, a gente vai pegar não somente perto, porém mais superficial e não tão profundo, tá? O tipo de ponto que é o Donat, a gente dá muito em locais onde existe muita tensão, porque ele tem essa capacidade de diminuir a tensão e fazer uma boa hemostasia, tá? Então, por exemplo, áreas de dobras como joelho, cotovelo, onde você tem muita tensão, a gente faz o Donat, tá? A gente costuma fazer o Donat. Então, como é que é na prática esse longe, longe, perto, perto? A simetria ela tem que ser sempre respeitada em todo e qualquer ponto, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou deixar esses pontos simples aqui para vocês verem a diferença entre os dois. Então, a mesma coisa, eu vou introduzir a agulha a 90 graus da pele, tá? Vou rodar a mão, pegar o tecido profundamente. Ó, tô rodando a mão, peguei o tecido profundamente. Vou pegar a minha agulha, continuo rodando a mão e vou passar o ponto para o outro lado, ok? Aquela mesma teoria que a gente já viu no ponto simples, certo? Ok. Passou o ponto dos dois lados, aqui que a gente diferencia do simples, certo? Que do simples a gente já acabaria o ponto aqui, né? No Donat, não. No Donat, a gente tem que voltar o ponto, porém, não tão profundo e não tão longe, né? A gente fez o longe, longe, agora a gente vai fazer o perto, perto, certo? A gente vai trocar a posição da agulha, vai fazer um backhand, tá? Tô passando o ponto de trás para frente agora. Como assim? A gente sempre passa o ponto, né? Assim, né? Da posição que a gente está para fora. Agora não, eu vou ter que voltar ao ponto, então eu vou ter que mudar a posição da agulha. Né? Que eu vou passar o ponto daqui para cá agora. Aí a gente vai pegar perto da borda da ferida e mais superficial. Roda a mão, não empurra, roda a mão. Agulha a 90 graus, roda a mão, mais superficial. Continua rodando a mão e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Roda a mão, pega mais superficial e roda a mão. Então, você pegou longe, longe e voltou perto, perto. Como é que eu vou terminar o ponto? A mesma coisa. Porta a agulha entre os dois fios. O primeiro nó a gente roda 2 vezes sobre o porta-agulha. Pega o fio que está sem agulha e joga ele para o outro lado da ferida. Certo? Vou mudar a posição aqui para vocês verem. Ok? Mesma coisa para voltar, tá? Porta-agulha entre os dois fios, roda uma vez sobre o porta-agulha
e joga o ponto o fio que está sem agulha para o outro lado. Terceira vez, porta-agulha entre os dois fios, roda uma vez sobre o porta-agulha, joga o fio sem agulha para o outro lado. Esse é o ponto Donati. Observem que o nó já fica fora da ferida, ok? Dá para perceber que ele é diferente do ponto simples, porque o ponto simples, ele fica com um pedaço do fio para fora da ferida. O Donati não, ele fica mais para dentro, só com um pedacinho pequenininho de fio para fora da ferida aqui, ó, que é onde você volta, certo? E reparem que o nozinho está no mesmo, na mesma distância da borda da ferida que eu fiz o ponto simples, ok? Bom, vocês acabaram de ver que o Donati é um pouquinho mais chatinho de fazer do que o ponto simples, mas ele não é difícil, não é nada complicado e dá para fazer, né? Outro ponto que tem quase as mesmas funcionalidades que o ponto Donati é um ponto em X, que eu acabei fazendo muito também na minha prática, durante a residência, principalmente, porque ele tem a função também de hemostasia, assim como o Donati, e ele também é bem forte, muito mais forte que o ponto simples, assim como o Donati também. Então, a gente vai acabar utilizando em locais onde a gente utilizaria também o Donati, tá? Couro cabeludo, lesões muito sangrantes, lesões de alta tensão, enfim. Só que uma diferença do ponto em X é que ele pode ser feito tanto normalmente, o ponto X normal, quanto o ponto X invertido. E qual é a diferença desses dois? O ponto X normal, você vai fazer normal, vai dar o nozinho ali em cima da pele e vai cortar, acabou. Assim como vocês vão ver agora no vídeo demonstrativo. Porém, o X invertido, você começa ele de uma maneira diferente, que também vai ser demonstrado aqui, onde o nozinho dele, o final, o pontinho dele final, onde você corta, ele não fica para cima da pele, ele fica para baixo, tá? E quando que a gente vai fazer isso? Óbvio que não é na sutura da pele normal, né? Que a gente vai fazer em pronto-socorro, com corte na cabeça, enfim. A gente usava muito esse ponto X invertido quando a gente estava, por exemplo, numa cirurgia de uma laparotomia, por exemplo. E a gente precisava fechar a ferida do paciente, né? Então, vocês imaginam uma laparotomia, que é uma ferida grande, né, na barriga do paciente, e aí a gente precisava fechar toda aquela ferida. A gente fechava lá as primeiras camadas, peritônio, enfim, até chegar na pele. Porém, às vezes, o subcutâneo do paciente, a camada celular subcutânea, ela é bem espessa, ela é bem grossa. E aí não dá pra gente fechar somente a pele e deixar o subcutâneo frouxo ali. Por quê? Tem acúmulo de líquidos ali, vai causando um seroma no paciente, pode infectar aquilo ali, enfim. A gente costuma fechar aquele subcutâneo também. E a gente costumava fechar com ponto X invertido, onde o nozinho não ficava para cima da ferida em contato lá com a pele, sabe? Ficava para baixo. Era muito mais, era muito melhor de se fazer. Ok, agora vamos para o ponto em X. O ponto em X a gente não costuma usar tanto quanto a gente utiliza o ponto simples, né, ou o ponto Donati, mas a gente acaba usando em algumas práticas, tá? O ponto em X ele também proporciona uma boa aproximação das bordas da ferida, e também proporciona uma boa hemostasia. Ele é um ponto mais forte, tá? Ele é um ponto bem mais forte do que o ponto simples, por exemplo. Vocês vão perceber que eu tive que trocar de fio, então o tamanho da agulha está menor e a espessura do fio também é mais fina, ok? Como é que a gente faz o ponto em X? A mesma coisa, mesmos princípios de todos os outros pontos, né? Respeitando simetria e sem macerar o tecido. Vamos introduzir a agulha a 90 graus com a pele.
roda a mão, passa para o outro lado da ferida, ok? Continua rodando continua rodando a mão, certo? Vamos começar ele como se fosse um ponto simples mesmo, tá? Até aqui nenhuma novidade, né? Aí na hora de voltar, na hora de fazer o X, a gente volta para o mesmo lado da ferida e volta com um ponto. Ó, mesma coisa que a gente vai fazer de um lado, a gente vai fazer novamente, mas sem cortar o fio. É como se fossem dois pontos simples, só que sem cortar o fio, ok? E aí, na hora que você vai dar um nó, mesma coisa. Corta a agulha entre os dois fios, roda 2 vezes o fio sobre o porta-agulha, pega o fio que está sem agulha, joga para o lado contralateral, ó, já fez um X, correto? Mesma coisa aqui. Segundo nó. E o terceiro e último nó. Certo? E aí ele faz um X, ele forma um X. Tanto o ponto simples quanto o ponto em X, a gente consegue rebater o nó para baixo, tá? Fazer ele invertido. Ó como é que ele fica um xizinho certinho. Tá vendo? Tanto o X quanto o simples, a gente consegue rebater o nó para baixo, começar ele invertidamente e deixar o nozinho para baixo, certo? Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Então, aqui a gente vê a diferença entre os pontos, né? Esse aqui é o ponto simples, donate, ponto em U, ponto em X, com suas diferentes funções, obviamente, e sempre tentando respeitar a simetria, ó, a distância entre os dois pontos, certo? Sempre tem que tentar deixar essa simetria, assim como a simetria da borda da ferida, ok? Você vê que a estética também dos pontos é completamente diferente, né? Por quê? Porque cada um serve para uma coisa diferente. O outro ponto, que é um queridinho para mim, na verdade, é o ponto em U. Talvez vocês, nos primeiros plantões, ou talvez se vocês não seguirem a vida mais cirúrgica, vocês até podem não utilizar esse ponto ou não se deparar com ele ao longo da sua vida. Porém, eu acabo utilizando muito em hemostasia de catéter de Scheele. E o que é isso, catéter de Scheele? Catéter de Scheele é um catéter um pouco mais grossinho que a gente acaba fazendo como se fosse uma punção venosa central, um acesso venoso central. Ele é mais grosso e ele serve para diálise, para hemodiálise. Geralmente a gente consegue colocar na jugular, né, subclave, enfim, eu prefiro jugular. E às vezes esse catéter, o que acontece? Ele é heparinizado. O lumen dele é heparinizado. A gente faz uma heparina dentro do catéter para que o sangue não coagule ali dentro. Então, muitas vezes ele acaba sangrando um pouquinho ao redor, sabe? Do ósseo onde a gente faz a punção. Então, esse ponto em U, ele me ajuda muito quando chega paciente no pronto-socorro sangrando muito através do catéter de Scheele. Eu faço um pontinho em U ao redor desse catéter porque ele faz uma constrição muito boa ali ao redor. É claro que não dá para fazer uma constrição muito vigorosa, né? Porque senão você acaba lesando a pele, prejudicando ali a vascularização. Porém, é um ponto que já me tirou de algumas situações um pouco ruins durante as madrugadas de plantão.
Então, confere aí como é que faz e vocês vão entender certinho como é que eu faço para fazer essa hemostasia ao redor do catéter. E agora, como é que a gente faz o ponto em U? Aquele famoso ponto em U, que é bem parecido com o ponto Donati. E também tem praticamente as mesmas finalidades, tá, gente? Do que o ponto Donati. Além da gente também usar muito o ponto em U para fazer algumas fixações de drenos, certo? Então, vamos lá. O ponto em U, a gente também vai ter que respeitar as mesmas regrinhas, né? A mesma simetria durante a sutura, não macerar muito o tecido, sempre ter esse cuidado. Então, vamos lá. O ponto em U, ele é passado quase igual ao ponto Donati, certo? Roda a mão, vai para o outro lado, respeitando sempre a simetria do lado contralateral. Ok, até aqui nenhuma dificuldade. Agora, a diferença é, ao invés da gente voltar o ponto igual ao Donati aqui perto da borda da ferida, a gente voltaria o Donati aqui, a gente vai voltar o ponto em U próximo à saída do fio, tá? Ao invés de a gente voltar aqui, a gente vai ao lado do fio que a gente acabou de passar e vai voltar o ponto. Então, vamos lá. Agulha 90 graus com a pele, roda a mão, vai sair lá do outro lado da ferida, a gente vai voltar o ponto, ó. Certo? Mesma coisa na outra borda da ferida, do outro lado da ferida, certo? Mesma coisa. Viram? Para arrematar o ponto, a gente já sabe, né? Porta a agulha ao meio dos dois fios, entre os dois fios. A gente passa o ponto, a gente passa o nó 2 vezes, dá 2 voltas ao redor do porta-agulha. Pega o fio sem a agulha e joga para o lado oposto. Porta a agulha entre os dois fios, roda uma vez. Pega o fio que está sem agulha e joga para o lado oposto. Mesma coisa, o último ponto. Porta a agulha entre os dois fios, roda uma vez, joga o fio sem agulha para o lado oposto. Certo? Ele é bem parecido com o Donati e com as mesmas finalidades. Até a estética dele fica parecido com o do Donati, né? Bom, por hoje eu ensinei alguns pontinhos separados, os pontinhos que a gente mais utiliza na prática clínica, na prática cirúrgica, no nosso dia a dia, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem com aquele colega que está fazendo técnica operatória agora, ou então que está querendo, lá desde o início da faculdade, começar a dar seus primeiros pontinhos, e espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Não percam os outros vídeos, os próximos vídeos que vão sair, porque tem algumas coisinhas um pouquinho mais específicas, um pouquinho mais complexas. Então, eu trouxe esse vídeo porque ele realmente é um pouquinho mais digerível, é um pouco mais tranquilo de ver, de ensinar e de praticar, tá bom? Então, não percam os outros vídeos, não percam as lives que a gente vai fazer e eu aguardo todos vocês.